Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Quando o Senhor Jesus me trouxe hoje esse versículo, quando hoje pela manhã eu disse para uma senhora, passei por ela, estava sentado, eu falei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o Espírito Santo trouxe e falou assim: o diabo sabe que está condenado. E qual sempre foi a luta e o plano de Satanás? Por pessoas no caminho que levem à condenação. O diabo não quer o teu dinheiro, porque ele não precisa dele para nada. O diabo não quer a tua casa. O diabo não quer o teu carro. E a vizinha está de olho no meu carro que eu comprei. É o diabo. Não, o diabo não quer o teu carro. Ele pode tentar te matar dentro do teu carro, se Deus não estiver na tua vida, não estiver te guardando. Mas ele não quer carro. O demônio não anda de carro. Ele não quer teu dinheiro. O demônio não anda de dinheiro. Não precisa de dinheiro para andar com dinheiro. O que ele quer? Ele quer te pôr num caminho que ele sabe que te levará à condenação. A desobediência é um caminho que leva à condenação. Engraçado que João, capítulo 14, versículo 6, presta bem atenção no que você está ouvindo. Diz que Jesus é o caminho, no singular, a verdade, no singular, e a vida, no singular. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um dos caminhos, não é uma das verdades e uma das vidas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho que nos leva à salvação é um só, que é Cristo. Mas o caminho que nos leva à condenação são vários. Adultérios, prostituição, facção, prostituição, fofoca, dissimulação, injúria, tudo aquilo é desobediência, difamação, falar mal do outro, roubar, matar. Todo caminho em que o diabo vê a presença dele nele, ele sabe que é um caminho que te leva à condenação. Todo caminho que desobedece a palavra de Deus é o caminho que o diabo sabe que leva à condenação. Por isso que com cada um, Satanás ele age de uma maneira diferente. Alguns ele tentam levar para o lado da prostituição, outros ele tentam levar para o lado da avareza, que é um caminho que leva à condenação. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa ama o dinheiro, aquilo na vida dela é o tesouro dela, a vida dela está ali, o coração dela está ali, vai levar ela ao quê? Condenação. Então o caminho que leva à condenação são vários. Só que quando você já conhece a Bíblia, quando você já ouviu a palavra de Deus, você já ouviu a Bíblia, quando você já ouviu, o diabo ele sabe que se torna mais difícil ele te botar num caminho de prostituição, que leva à condenação, num caminho de avareza, ele sabe que há caminhos que começam a se tornar difíceis para ele te colocar. Então qual é um dos caminhos que ele procura te colocar? Ele procura dar a você coisas que te afastem da casa do Senhor. Tem pessoas que estão há 2, 3, 5, 7, 10 ou mais anos dentro da igreja e nunca se firmaram. Nunca tu viu Deus na vida dele. Nunca você viu Deus na vida dela. Eu sou daquela igreja. Se o pastor for um cara muito assim, como é que eu vou dizer? Goste muito de passar a mão na cabeça, vem aqui na igreja, vai na igreja. Mas se ele chegar a pegar na realidade dos fatos, a diferença de quem vai à igreja e de quem é igreja, tem ou não tem? Quem vai à igreja? Qualquer um pode ir à igreja. Tem macumbeiros que vão à igreja e nunca se converteram. Tem católicos que vão à igreja e nunca se converteram. Tem filhos de crentes que vão à igreja e nunca se converteram. Tem espírita que vão à igreja e nunca se converteu. Tem ímpios aí no mundo aí que entram na igreja e nunca se converteram. Então ir à igreja é uma coisa. Se tornar a igreja do Deus vivo é um caminho que não te deixará entrar em condenação. Então a diferença
entre você observar o caminho que leva à salvação, que é Jesus, o caminho, só Ele, e tem vários caminhos que te levam à perdição. Qual é o motivo de você se afastar da casa do Senhor? Pega uma pessoa que está desviada e fala: por que você se desviou? Tem gente que diz assim: sabe uma coisa? Tem tanto tempo que eu nem lembro. Porque o motivo para você sair do caminho pode ser qualquer um. Tem gente que se desvia por coisas, você fala: que é isso? Por causa de amizade, por causa de companheirismo, por causa de alguém da igreja, sedução do mundo. Mas qual é o motivo da pessoa se firmar e estar na igreja? Tem que ser por amor a Cristo e a sua santa palavra. Senão não tem como a pessoa ficar dentro dos atos do Senhor. Se não amar a Cristo sobre todas as coisas e a sua santa palavra. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo. Não é para os que estão dentro da igreja. Pastor, mas eu como crente não tenho que estar dentro da igreja? Tem. Você tem que estar dentro da igreja como igreja. Não dentro da igreja como ouvintes desapercebidos, como dizem as Escrituras. Tiago que escreve, né? Ouvintes desapercebidos. É a pessoa que está na igreja, mas duvida, não tem firmeza. Aí entra a parábola do semeador, semente que cai no meio das pedras, crê por um tempo, daqui a pouco terminou o culto, vai embora, leva aquela vida natural de sempre. Esses estão no caminho da salvação, no caminho da condenação. A parábola do semeador mostra que só um está no caminho da salvação. É a semente que cai em terra fértil. A semente simboliza a palavra. Então, se a palavra de Deus estiver na tua vida, tu está no caminho da salvação. Por isso que eu disse, é quem ama Cristo e a sua palavra que está no caminho da salvação. Você pode ir 200 anos na igreja, não faltar um culto, mas se você não tiver se tornado igreja, você perdeu 200 anos de tempo. Não adiantou nada se parar nas chamas do inferno. Deus não olha o tempo da igreja e Deus não olha se tu está todo dia. Bom é que você esteja todo dia. É um prazer e Deus ama aquele que ama os seus atos. É lógico, é claro. Salmo 122, Davi entendeu isso muito bem. Mas se você for um ouvinte desapercebido, desapercebida, que adiantou tu estar dentro dos atos do Senhor? Você só acumulou brasas sobre a tua própria cabeça. Então o que Satanás ele faz? Qual é a missão do diabo? Apresentar caminhos que levem o homem à condenação. Caminhos que façam o homem se desviar, o homem e a mulher, se desviar do caminho que conduz à vida, que conduz à verdade, que é a palavra de Deus. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que não é andar segundo a carne? Não é andar segundo os caminhos que o diabo apresenta dentro do sistema desse mundo que ele governa. Se tu ama tomar conhecimento da vida dos outros, se esse outro não for Cristo, que é o único que nós temos que procurar tomar conhecimento da vida, em que caminho tu vai estar? De condenação ou de salvação? Se tu procura basear a tua vida em coisas naturais, como aquele jovem rico, Senhor, eu tenho até observado os mandamentos. Jesus falou, realmente tem, desde a minha mocidade. Então te falta uma coisa, que ele era observador dos mandamentos. Ele não era exatamente um cumpridor da palavra, porque senão não faltaria uma coisa. Mas Jesus te falta uma coisa, pega tudo que tu tem, divide entre os pobres e segue-me. Aí ele olhou para tudo que ele tinha, virou as costas triste e cabisbaixo e foi embora. Ué, ele era um observador da palavra. E o que tu acha? Ele foi embora com o caminho da salvação ou com o caminho da condenação que estava na vida dele? Não é somente ler a Bíblia que vai te levar para o caminho da salvação. É você praticar o que a Bíblia diz. É você praticar o que você está lendo. O diabo guarda. Cada dia que tu entra dentro da igreja, Satanás anota, e ele anota do lado, ainda não é igreja, ainda não se converteu, Satanás sabe quem é de Deus e quem é dele.
ainda não se converteu. Satanás tem milhares de discípulos e discípulas que andam com Bíblia na mão, outros até com terno e gravata, que estão todo dia na igreja e cantam, dão glória e falam como falou para o pastor Euclides naquele testemunho aí, ó, é falso e fingido, fingida como eu, disse Satanás no testemunho que você ouviu, lembra? Pô, mas está cantando louvor, cara, está de terno e gravata, Bíblia na mão, pulando, saltando, falso e fingido como eu. Porque Satanás sabe que no caminho da condenação aparecem frutos que levam para a condenação, e no caminho da salvação aparecem frutos que levam para a salvação, e com os frutos ninguém pode. Se aquela pessoa está dando frutos que levam para a vida eterna, tu pode falar o que quiser, não adianta, está no caminho da salvação, doa quem doer. Mas se a pessoa está apresentando frutos de acordo com a vida no caminho que ela está, que é caminhos que levam à condenação, vai levar à morte, vai levar à condenação. Não adianta se está indo na igreja, se está com a Bíblia na mão, se veste com roupa comprida, de terno e gravata, cabelo preso, sai arrastando no chão, não usa brinco, não usa batom, não interessa. Se está praticando coisas que não está dentro do caminho da verdade que leva à salvação, vai levar uma vida de condenação. Não adianta. Não adianta. Os mercenários hoje atrás dos púlpitos jamais diriam para você o que você está ouvindo hoje, porque como Pedro escreveu, eles só querem a igreja cheia para ser uma massa de manipulação. Se tu vai para o céu, se tu vai para o inferno, ó, estão pouco se lixando, estão nem aí para você. Tu vai para o céu, se a tua vida está em Cristo, se tu não está perdendo tempo em sair do teu trabalho, da tua casa para vir na igreja, porque você se tornou mesmo igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, não estão nem aí para isso. Ele quer que tu venha, enche os bancos, dê os teus dízimos, as tuas ofertas, dê as tuas ofertas especiais, comprem o que eles vendem lá dentro, como camelôs, o comércio, porque salvação, condenação, não dá dinheiro falar nisso, não dá dinheiro. Não dá dinheiro falar que você morrendo no caminho da condenação, você vai ficar eternamente no lago de fogo e enxofre, com o condenado Satanás e sua grei, seus demônios. Não dá dinheiro para eles falar que se você guardar a palavra de Deus, observar o que Jesus mandou observar, vai te levar para o caminho da salvação e você vai estar eternamente com Cristo lá na glória. Qual é o dinheiro que dá isso, falar isso? Não dá dinheiro. Isso dá vida e vida com abundância, só que eles não estão preocupados com isso. Então, quantas pessoas estão em caminho de condenação dentro das igrejas? Se a tua vida não vier a estar, como diz a Bíblia que ela tem que estar, que a minha tem que estar, a nossa tem que estar, estamos no caminho de condenação, não adianta, doe quem doer. Mas se a tua vida está como a Bíblia diz que tem que estar, porque quem diz como a minha vida e a tua vida tem que estar, não é o pastor da igreja, é a Bíblia. É a Bíblia. Um homem não pode ditar regras para outro homem. Um homem não pode dizer para outro homem como ele está assim, se ele está assado. Quem diz como nós estamos é a Bíblia. E o Espírito Santo nos guia na verdade e nos ensina todas as coisas. A pessoa que está dentro da casa do Senhor e não está firme, ela sabe, ele sabe, claro que sabe. E o que está firme também sabe, não precisa ninguém dizer para ele, claro que sabe, claro que sabe. É como se você estivesse sentindo uma dor, você não pode fingir que está dor, está aqui, mas eu vou fingir que eu não estou sentindo, está doendo, você sabe que está doendo. E se você também não estiver sentindo dor, não adianta tu fingir que está com dor, porque não tem nada doendo. Assim a pessoa que está no caminho da condenação e o outro que está no caminho da salvação. Sabe que está. O Espírito de Deus, ele faz o que com o nosso espírito? Hã? Quer ver se é verdade? O mesmo livro de Romanos, mesma carta de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo, olha com letra maiúscula, Espírito, que é o Espírito de Deus. Toda vez que aparece com letra maiúscula, mesmo que não apareça santo ou de Deus logo depois, é o Espírito de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se essa testificação não está na tua vida,
você está no caminho que leva à condenação. Olha, examina a tua vida, porque tem algum caminho que você está andando que agrada ao diabo e desagrada a Deus. Mas se a tua vida, dentro de você tem essa testificação, é algo que se processa lá dentro, individual e pessoal, do Espírito Santo com a pessoa. Se você tem essa testificação, você está no caminho que conduz à vida. Mais maravilhoso disso, você está ouvindo? É que ainda dá tempo, se você estiver no caminho da condenação, de sair dele. Hoje! E que se você estiver no caminho da salvação, você entendeu o quanto ele é precioso e cada vez mais se firmar nele. Hoje. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Estar em Cristo é coisa muito séria. Estar em Cristo é você desejar a palavra de Cristo, amar a palavra de Cristo, é entender o que é a palavra de Cristo, o que é reino de Deus, é ter prazer na lei do Senhor, se envolver nas coisas do Senhor, se envolver nas coisas ligadas às coisas de Deus. Você está em Cristo, você se envolve, você tem prazer. Todo mundo procede assim? Claro que não. Claro que não. Por isso, lá em Apocalipse diz que tem uns que dormem. Confirma os que estão aí, uma certa carta, né? Confirma os que estão para morrer. É aquela pessoa que... Pega água para mim, não. É aquela pessoa que está dentro da igreja, mas está para morrer. Na verdade, está com a vida morta. É aquela pessoa que está no CTI dentro da igreja. Não no CTI para sair para a vida eterna, mas no CTI para morrer. Aquela pessoa está para morrer. Aí você vai dizer assim para mim: poxa, pastor, a pessoa está dentro da igreja e está no CTI. Se a pessoa está dentro da igreja, não deveria orar para a pessoa ser curada? Dentro da igreja, a pessoa não deveria se levantar então desse CTI e ter uma vida com Deus? Mas quem tem que tomar o remédio é a pessoa. A pessoa não é curada quando o médico toma o remédio. Ela é curada quando ela toma o remédio que o médico passa. Quem é o médico? Jesus. Qual é o remédio infalível? Palavra de Deus. Se tu ouve, não pratica, não se interessa, não toma uma posição com Deus, você vai morrer ouvindo a palavra de Deus e vai para o inferno, tendo ouvido a palavra de Deus. Tu está no hospital, o médico diz: ó, bebe o remédio, está aqui que é a palavra de Deus, bebe o remédio, toma aqui o remédio. Não, eu acredito nesse remédio, acredito que ele é muito bom, realmente a Bíblia é a palavra de Deus, não tem como discutir, E a tua vida como está? Está em caminho contrário ao que diz a Bíblia, está em caminho de condenação. Então o que adiantou tu dizer? O que adiantou você ouvir, se você não deu crédito? Como Isaías profetiza: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem deu crédito? Então, olha a tua vida nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde, nesse momento que você que está aqui, que você que está acessando essa palavra aí que você está ouvindo, essa mensagem, olha a tua vida. Você responde para você, porque você não vai conseguir se enganar. A tua vida está como Deus quer? A tua vida está no caminho da salvação ou ela está no caminho da condenação? Ah, pastor, eu não estou me prostituindo, eu não estou adulterando, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou usando droga, eu não estou fazendo nada disso. Estou no caminho da salvação. Tem um monte de ímpio que faz tudo isso e até mais está no caminho da condenação. Porque o caminho da salvação, ele não aparece na tua vida quando você deixa de praticar as coisas erradas. O caminho da salvação vai aparecer na tua vida quando você passa a praticar o que é certo, não somente deixar de praticar as coisas erradas, mas principalmente praticar o que é certo, porque o que é certo te dá força e poder para resistir ao que está errado. Pronto, Deus, eu não quero nada com a tua palavra, mas eu não bebo, não me prostituo, não adultero, não roubo, não fumo, não mato, não uso droga, não falo de ninguém, não minto, não faço nada de errado, mas eu não quero nada com a tua palavra. Essa pessoa vai para o céu ou para o inferno se morrer assim? Claro que é para o inferno. Não é por obras que se tem a salvação, é pela fé, pela graça que nos foi dada na palavra de Deus.
Muito bem se você não roubar, não matar, não se prostituir, não adulterar, não furtar, não usar droga, maravilha, glória a Deus. Agora, se você não receber a palavra de Deus, você vai morrer, não roubando, não matando, não se prostituindo, não usando droga, com um corpo saudável, mas sendo lançado no inferno. Porque o que nos livra do mal é a palavra de Deus, o conhecimento dela. Você não está livre do mal quando tu abandona o mal. Você está livre do mal quando você tem a dose mais forte dentro do teu espírito, que é a palavra de Deus, para aniquilar o mal e não deixar que ele tenha efeito sobre você. Não deixar que ele tenha efeito sobre a tua vida. É aí que você está livre. Então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para quem tem carteirinha de membro, para quem foi consagrado a alguma coisa, ou para quem tem título, ou para quem tem anos de igreja, ou para quem anda de terno e gravata. Não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo Jesus anda diferente, procede diferente, tem prazer. Quer ver um exemplo de uma pessoa que está em Cristo Jesus? Logo de cara, um dos frutos. Tem prazer nas coisas de Deus. Um prazer que não dá para te explicar. Quer ver outro? Tem prazer em estar na casa do Senhor. Um prazer que não dá para explicar. Quer ver mais outro? Tem prazer de falar das coisas de Deus. É um prazer que não dá para explicar. E por aí vai. Frutos de quem está no caminho da salvação. Tem prazer. E quem está no caminho da condenação tem prazer de falar das coisas do mundo, tem prazer de falar de qualquer coisa, menos da palavra de Deus. Caminho da condenação. Examina a tua vida. Vamos encerrar hoje com essa pergunta: você está no caminho da salvação ou está no caminho da condenação? Não se iluda por estar sentado num banco de uma igreja, porque aí muita gente vai parar no inferno, com um julgamento mais severo ainda do que aquele que está lá fora. Porque quanto mais você ouve, mais tu tem chances de se converter. E aí, o que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo? Que o Espírito de Deus nos alimente, nos abençoe com ela. Ainda há tempo de um arrependimento sincero. Ainda é tempo de sair do caminho da morte para o caminho da vida eterna, que somente há em Cristo. Ainda há tempo. A decisão é tua, a operação é de Deus. Que a graça do nosso Senhor esteja na nossa vida, Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Amém?